Uma notícia do céu. Hoje nós temos uma notícia do céu, para minha e para a sua vida. Amém? Quem gostaria de receber uma notícia do céu? Um dia, uma jovenzinha estava em sua casa e de repente um anjo chegou e disse: salve agraciada. Vocês conhecem essa moça, não? Como que ela chamava? Maria. Maria. E o anjo trouxe uma notícia do céu para aquela mulher. Mas a gente vem numa série de mensagens falando um pouco sobre a morte, a ressurreição de Jesus, aproveitando um pouco a Páscoa para falar um pouco sobre esse assunto. E hoje eu quero falar de uma notícia dos céus, que não veio para Maria dessa vez. Eu só quis usá-la como exemplo, mas o céu muitas vezes nos envia notícias. E nós temos que estar atentos para aquilo que o céu está falando para as nossas vidas e para os nossos corações nesses dias. Amém? Então olha para essa pessoa que está do teu lado e diga para ela assim: tem uma notícia do céu vindo em sua direção. Tem uma notícia do céu vindo em sua direção. Amém, queridos? Muito bem. Abra sua Bíblia comigo. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Acharam? Amém? Quem encontrou aí, diga amém. Muito bem, querido. A partir do versículo 13. Nós estamos vivenciando um pouco esta história toda sobre a ressurreição do Senhor Jesus. Então, na semana passada, nós falamos um pouco sobre o Tomé, não é? O homem chamado Dídimo. E nós falamos um pouco sobre aquilo que aconteceu com ele, né? Infelizmente, ele faltou no melhor culto da vida dele. O dia que Jesus apareceu na igreja, ele não estava lá, não é? Ele perdeu. Mas em meio a tantos acontecimentos, Maria indo no túmulo, os discípulos indo ao túmulo para conhecer Jesus, no mesmo dia vai acontecer uma coisa muito interessante. E é sobre isso que eu quero falar nesta manhã. Vamos ler comigo? Põe aí para nós, por favor, Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, a partir do versículo 13, para que todos possam acompanhar. A Bíblia vai dizer assim: naquele mesmo dia, 2 dos seus discípulos estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, algo como 60 estádios, algo como 11, 12 quilômetros. Uma caminhada de 2 ou 3 horas, talvez, pela dificuldade do lugar onde eles se encontravam, um lugar deserto, uma estrada mais difícil de caminhar, mas hoje a gente pode dizer que um homem normal caminha 5 quilômetros por hora. Então, coisa de 2 horas e meia, 3 horas talvez de viagem. Eles estavam saindo de Jerusalém e indo a esta cidade onde eles moravam, que era Emaús. E eles iam conversando, continuando a leitura, eles iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Que coisas eram essas? Aquilo que tinha acontecido naqueles dias, acerca da crucificação, da morte e de tudo aquilo que havia acontecido em Jerusalém. E então aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: o que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém ignora as ocorrências desses últimos dias? Se fosse nos nossos dias, ele ia dizer assim: cara, você não tem celular não? Você não está ligado no que está acontecendo? Você não viu o último Reels que botaram aí? Você não viu o último TikTok? Você não viu a última notícia? Você não viu? Você não está sabendo? Não é? Mas aquele Cleopas, ele ficou até triste. Ele falou assim: como assim? O senhor não sabe o que aconteceu em Jerusalém? O senhor não sabe o que se passou lá? O senhor não viu a história? O senhor não acompanhou os acontecimentos? Essa Páscoa foi diferente. Crucificaram pessoas. Tinha um tal de Jesus aí, uma pessoa que estava, fazendo milagres e tal. E ele conta aquilo que estava acontecendo para Jesus. Olha só, versículo 19. E eles lhes perguntou: quais essas notícias? E eles explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno,
que era um varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante do povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Eu já disse isso, eles esperavam que Jesus fosse o rei que ia tomar de novo o governo de Roma e trazer de volta o governo para Israel e ser o rei de Israel. É verdade, mas depois de tudo isso, e já este é o terceiro dia que tais coisas sucederam, ou seja, já era o domingo. É verdade também que algumas mulheres, das que estavam conosco, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não acharam o corpo de Jesus. Voltaram dizendo ter tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos discípulos foram ao sepulcro. Quem que foram ao sepulcro? Pedro e João. E verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: nécios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha o que ao seu respeito constava nas Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu na presença dele. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha a Escritura? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam os reunidos os outros 11 e os outros com ele, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. E então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido na hora de partir o pão. Olha que coisa interessante. O próprio Jesus resolve aparecer para aqueles dois discípulos que saíam de Jerusalém e voltavam para suas casas. Por que eles saíam de Jerusalém e voltavam para sua casa? Porque eles estavam tristes com o que tinha acontecido. Tristes e desanimados. E talvez até desapontados. Porque você vai ver que na hora que eles conversam com Jesus, Jesus fala: do que vocês estão falando? Eles falam: você não sabe o que aconteceu lá em Jerusalém? A gente esperava que aquele homem, o Jesus, o Nazareno, fosse o nosso rei. Mas agora já foi os 3 dias que ele disse que ia ressuscitar. E até agora não aconteceu nada. Até tem uma notícia aí de uma mulher que foi lá e viu. Disse que o anjo falou com ela, mas nós não vimos nada. Então eles estavam desapontados. E falaram aqui, pensaram com eles: bom, já foi os 3 dias. Jesus não vai ressuscitar. Não vai acontecer nada. Talvez não era ele o rei de Israel. Vamos voltar para casa. Porque se você lembrar, os discípulos estavam seguindo Jesus por onde ele andava. Muitos deixaram as suas casas, deixaram as suas famílias. Lembra? Pedro, João, Tiago e André eram pescadores. A Bíblia diz que eles deixaram a empresa de pesca dos seus pais e começaram a seguir Jesus. Muitos deixaram as suas casas e começaram a andar com Jesus por onde ele ia. Não era igual a gente faz aqui, vem para a igreja, agora vai embora para casa. Eles andavam com Jesus por onde Jesus ia. 3 anos andando. Era assim que se fazia o discipulado daquela época. Jesus era um mestre e estava ensinando eles como os discípulos. Eles eram, como nós chamamos de talmidim, aqueles que estão aprendendo do Senhor. Então você andava com o seu mestre, com o seu rabi. Muitos não chamavam Jesus de rabi, mestre, rabi. Jesus era um mestre, era um rabi. Então eles caminhavam com Jesus. Só que agora Jesus morreu, não ressuscitou. Pelo menos a notícia que eles tinham era que não tinham visto Jesus ressuscitado. Então perderam a esperança de que aquele mestre seria o libertador. E eles estavam voltando para casa. Triste, porque naquele domingo o culto não tinha sido bom. Ninguém tinha ressuscitado. Não é? Ninguém levantou do túmulo. O culto não teve nada de especial.
só tristeza e desapontamento. E eles resolvem então voltar para casa. Mas eu quero dizer para você o seguinte: a última notícia que nós vamos receber, ela nunca vai vir dos homens, ela vai vir do céu. A última notícia que Deus tem para mim e para a sua vida, ela não vem da boca dos homens, ela vem do céu. A notícia que corria em Jerusalém, que eles até ficam tristes que Jesus não sabia, porque eles também não sabiam que era Jesus que estava ali conversando com ele, mas a pergunta deles era: como que você não sabe o que está acontecendo? Jerusalém parou. Parou tudo aqui. O mundo parou para ver a crucificação, aquela coisa toda. Como que você não sabe o que está acontecendo? A última notícia que a gente tem: mataram o nosso mestre. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem muitas notícias que chegam para nós que a gente toma como uma notícia de Deus, mas não é. É uma notícia dos homens. Para todos os homens, para os sacerdotes, para os escribas, para os fariseus, para os governadores romanos, para Pilatos, para todos eles, a última notícia é: morreu o Salvador, morreu o Senhor, morreu Jesus. Já não há mais problemas em Jerusalém. Aquele homem que estava causando problemas para todo lado agora está morto. Essa era a última notícia que eles tinham. Mas lá no céu tinha uma última notícia pronta para cada um de nós. Ei, a notícia que vocês ouviram dos homens é que ele está morto, mas a notícia do céu é que ele está vivo e vive para sempre. A última notícia para mim e para a sua vida, ela não vem de homens, nem de circunstâncias e nem de situações que ocorrem nessa terra. A última notícia de Deus para mim e para você sai da boca dele. Por isso hoje, a notícia que você tem do médico: eu estou enfermo, estou doente, eu estou com meu casamento acabado, eu estou com a minha vida derrotada, eu estou com problemas, com situações. Mas há uma notícia que está saindo do céu, muito mais recente e atual do que essa que você tem. E ela está vindo de encontro à tua vida nesta manhã para dizer para você que dos céus tem uma solução para a sua vida. A última notícia que eu vou receber não é de homens, é do céu, é do Senhor. É do Senhor. Aqueles homens tomam uma aula de Bíblia no caminho de casa. Irmãos, você já imaginou que maravilha? O próprio Senhor Jesus começou a abrir as Escrituras e ensinar eles aonde ele estava nas profecias, nos escritos antigos. Olha, isso aqui fala do Messias. Olha, isso aqui fala do Messias que ia vir. Eu fico pensando que Jesus foi lá em Isaías 53 e começou a pregar: ah, Senhor, quem creu na nossa pregação e tal, e foi ensinando, falando, e os discípulos, né? Poxa, eu não sei você, e se você não está assim, eu quero orar com você hoje, mas quando eu começo a ler a Bíblia, meu coração começa a arder, meu coração começa a queimar, e os discípulos vão dizer assim: não nos ardia o coração quando ele nos abria as Escrituras? Pensa, aqueles homens estavam assim, desapontados. Tudo que a gente creu, tudo que a gente esperou, tudo que a gente colocou a nossa esperança agora está morto. Como nós vamos fazer? Deixa eu dizer uma coisa para você mais uma vez. O que os homens dizem podem te parar, mas o que Deus diz para você nessa manhã vai te impulsionar a ir adiante e viver aquilo que Deus tem preparado para você. A notícia chegou até eles. Eles disseram assim: olha, é bem verdade que uma mulher veio dizendo lá dos nossos discípulos que foi no túmulo e não encontrou Jesus, que diz que até um anjo falou com ela. Ô, gente, vamos aprender uma coisa aqui? Como a gente tem dificuldade de receber as notícias boas. Não é verdade? Se eu falar aqui para você assim hoje, ó, irmão, tô sentindo no meu coração que na hora que a gente sair daqui, alguém vai bater o carro e vai morrer. Vai ficar todo mundo assim no volante, ó, para casa. Meu Deus, será que vai ser eu, pastor? Misericórdia, o pastor falou isso agora. Não é? Mas se eu falar assim hoje, irmão, estou sentindo aqui no meu coração que Deus vai visitar essa igreja, vai entrar aqui hoje, vai derramar um poder, um milagre, você vai ficar assim: será? Será? A gente gosta da notícia ruim. A gente se apega às notícias ruins e a gente não recebe as notícias boas. Eles estavam desavisados porque queriam. Eles já tinham encontrado uma mulher dizendo: eu fui no túmulo e não encontrei o Senhor.
E mais, apareceu 2 anjos para mim que disse que ele não estava lá, que ele ressuscitou, que não era para eu procurar no meio dos mortos, porque ele já estava vivo. Mas eles foram para casa como? Você não está sabendo o que está acontecendo? Morreu Jesus, não tem mais jeito. Você não viu o exame que eu peguei, pastor? Olha aqui a doença. O senhor não sabe, pastor, como é que está meu casamento? O senhor não sabe, pastor, como é que está minha vida? Querido, essa é a notícia que o homem te deu. A notícia que está dos céus, ela está vindo ao seu encontro. Ela está vindo ao seu encontro. Como o senhor sabe, pastor? Aqueles 2 homens caminhavam, tristes, voltando para casa, abatido, e a Bíblia vai dizer assim, que de repente Jesus começou a caminhar com eles. Querido, abre uma brechinha aí. Jesus está querendo caminhar com você. Jesus está querendo trazer as notícias do céu para você. Ei, a notícia que você recebeu foi de Pôncio Pilatos. Eu lavo minhas mãos, pode crucificar. A notícia que você recebeu é: não tem mais jeito, ele está crucificado, ele está morto. A notícia de José de Arimateia era: eu tenho um túmulo, vamos pegar ele, vamos pular e vai dar tudo certo. E vai ser bênção, vamos tocar para frente, morreu, fazer o quê? Mas a notícia que saiu dos céus é que ele está vivo. Aleluia. E nesses 3 dias em que os seus discípulos estavam esperando que algo acontecesse, você vai ler as Escrituras e você vai ver Pedro escrevendo na sua primeira carta, que vai dizer que durante esse período em que ele esteve morto, mas não estava parado. No seu espírito, a Bíblia vai dizer que ele visita o inferno, e lá no inferno ele toma as chaves da morte e do inferno, toma as chaves do diabo, ele liberta aqueles que estavam cativos, ele visita, ele evangeliza aqueles que estavam cativos. Quem são esses, pastor? Todos aqueles que morreram antes de conhecê-lo, Moisés, Davi, todo esse povo todo, que tinham a esperança, mas que não tinham visto a esperança. A Bíblia diz que ele desceu ao cativeiro e levou cativo todo o cativeiro. Todo o cativeiro. Então, para aqueles homens e para aquela turma e para aquela Jerusalém daqueles dias, 3 dias de notícia. Qual era a notícia? Ele estava morto. Mas enquanto eles achavam que estava morto, ele estava trabalhando. Ele estava libertando, ele estava curando, ele estava sarando, ele estava trazendo notícia para aqueles que estavam esperando a libertação, esperando a vontade de Deus se realizar, aqueles que morreram esperando que se cumprisse a vontade de Deus. Imagina lá no seio de Abraão, como eles chamam, o lugar de descanso das almas, tá? Porque quando a gente morre, vai todo mundo para o lugar de descanso. Não tem purgatório, tá, ô queridão? Não tem purgatório, nós vamos para o lugar de descanso, tá? Há uma separação aqui entre os maus e os bons. Há uma separação aqui, tá? Ao Sheol e ao seio de Abraão, como eles chamam. Então estão todos lá, esperando no seio de Abraão que Deus cumpra as suas promessas. E de repente, quando a terra estava dizendo assim, a promessa morreu, a promessa vivinha estava entrando no seio de Abraão e celebrando com aqueles que o esperaram, mas não o viram. E ele vai ali e prega para todos eles. Então, deixa eu dizer uma coisa para você, no meu tempo bem curtinho, a última notícia que eles ouviram era que ele morreu. Mas eles não sabiam que quando tudo está em silêncio, o céu continua trabalhando. Quando o mundo inteiro está em silêncio, o céu continua trabalhando. O céu continua trabalhando. No seu espírito, ele estava preparando a nossa salvação. Ele estava preparando o nosso lugar de morada. Ele estava preparando uma notícia que ia mudar a história de toda a humanidade, de que ele ressuscitou, de que ele está vivo e que até hoje ele reina no meio de nós. Muitos de nós, assim como eles, carregamos muitas notícias velhas. Amém, Davi? Deus abençoe. Davi está aqui, ó, é pentecostal, ele está aqui, amém. Glória a Deus, aleluia. Ajuda o pastor, isso mesmo. Ajuda o pastor, é bênção. Bênção. Veja, assim como eles, nós muitas vezes carregamos muita notícia velha. Pastor, não é velha, pastor, é atual. Eu acabei de pegar o exame aqui, eu acabei de receber a carta aqui do governo, eu acabei de receber uma ligação do advogado. Não é notícia velha não, pastor, é nova, acabou de chegar na minha vida. É verdade, ela é atual, querido, mas ela não é nova. Ela pode ser atual, mas ela não é nova. Nova
é aquela que sai da boca do Senhor. Nova e última é aquela que sai da boca do Senhor. A verdade, querida, é que a verdade de Deus, ela sempre nos alcança. Assim como aqueles discípulos estavam caminhando, desanimados, voltando para casa, de repente a verdade alcança eles e começa a conversar com eles e dizer: ei, vocês estão enganados. É só um processo. O Filho do Homem tinha que passar por tudo isso, mas ele ressuscitou. E eles só foram perceber isso quando viram o Senhor partindo o pão naquele momento, na casa deles. Nossa, na casa de cada um deles. A notícia do céu, ela não nega o que aconteceu. Ela não nega o que aconteceu. Mas ela revela o que Deus está fazendo agora. O que Deus está fazendo hoje. Então, querido, não tenha no seu coração que a última notícia é aquela que você está carregando. A última notícia é aquela que você vai receber hoje dos céus, vinda da boca do Senhor. Ele tem uma nova notícia para você. Ele tem um novo plano para você. Ele tem uma nova circunstância para colocar na sua vida. Ele está fazendo uma nova situação, criando uma nova página para reescrever a sua história. E a caneta que escreve a minha e a sua história não está na mão de homem, de juiz, de advogado, de médico. Não! Ela continua nas mãos daquele que é o Senhor e Salvador de toda a terra. Amém? Glória a Deus. Pode aplaudir o nome do Senhor. A revelação que Jesus faz para ele, faz no momento do partir do pão. O partir do pão é importante para nós. Cearmos, celebrarmos, é relembrar desses momentos onde o Senhor parte o pão para estar conosco. O partir o pão não é só uma celebração de comer o pão, tomar o cálice, algo que os judeus implantaram, algo que Deus colocou como Páscoa. Mas o partir do pão fala da comunhão. O partir do pão fala de estar junto, fala de intimidade. A gente não põe sentado na mesa da gente quem a gente não conhece. Quem a gente não conhece. Eu não faço um almoço para quem eu não conheço. Eu não faço um churrasco para quem eu não conheço. Eu faço e assenta na minha mesa aqueles que são íntimos da nossa casa. Então, quando Jesus entra de novo na casa deles e ceia com eles, eles veem a presença do Senhor Jesus ali e eles revelam, Jesus se revela a eles. E mais uma vez, essa revelação muda a história, né, de cada um daqueles homens. Tanto que, no momento em que os olhos deles são abertos e o Senhor Jesus se revela, a Bíblia diz que Jesus desaparece na frente deles. E o que eles fazem? Quem lembra? Eles saem de Emaú e voltam para Jerusalém. Eles voltam para Jerusalém. De onde eles não deviam ter saído. De onde eles não deviam ter saído. Eles tinham que ter ficado lá esperando a revelação completa daquilo que Deus estava fazendo. Então, deixa eu fazer uma pergunta para você. Que caminho você tem tomado esses dias que tem te afastado da notícia que Deus tem para te dar? Que tem te afastado da fé, daquilo que Deus quer fazer na sua vida? Eu quero encerrar. Vamos ficar de pé todos nós. Rapidão. Rapidinho. Nós estamos vivendo o tempo em que as notícias ruins chegam primeiro, em que as notícias difíceis vêm sobre as nossas vidas e, se deixar, nos encobrem. Vem sobre nós como um derramamento, como uma avalanche que entra na nossa vida, na nossa casa e vira tudo de ponta cabeça. Mas eu quero lembrar você que há uma notícia dos céus vindo em sua direção nessa manhã. Há uma notícia que vai sair da boca de Deus e está vindo em direção à sua casa, à sua família, ao seu casamento, aos seus negócios, às circunstâncias em que você está vivendo. Querido, não desanime, não pare, não volte atrás como aqueles discípulos de Emaús. Não volte atrás, não volte atrás. Permaneça no lugar que Deus te colocou. Permaneça onde você está, porque é aí que a notícia vai chegar para você. É aí que o próprio Deus vai trazer notícias para o seu coração.
A última notícia que eles tinham, ela vinha de um túmulo. Se você ler esse próprio capítulo 24, no começo dele, você vai ver o seguinte. E José de Arimateia tomou o corpo do Senhor Jesus, o enfaixou e o colocou em um túmulo. Essa era a última notícia de Jerusalém. A última notícia. Notícia fresquinha. Estava na boca do povo. Na boca do povo. Mas a nossa notícia, ela não vem da boca do povo. A última notícia para a sua vida, ela vem do Senhor. A última notícia para a sua vida, ela vem da boca do Senhor. Não é homem, não é mulher, não é ninguém dessa terra, nem autoridade, nem poderes, nem alturas, nada que vai dizer para mim qual é a última notícia na minha vida. A minha vida, a sua vida está nas mãos do Senhor. E é Ele quem dá o decreto final sobre tudo aquilo que nós vamos viver e vamos resolver nessa terra. Eu quero dizer para você nessa manhã, há uma notícia de Deus vindo em sua direção. Há uma notícia dos céus vindo em sua direção. A última notícia dos homens, ela era do túmulo. Mas a última notícia de Deus era dos céus. Um anjo desce, encontra com Maria e diz: ei, por que você está procurando entre os mortos aquele que vive? Vá adiante, vai dizer aos meus discípulos que ele está vivo. Que ele está vivo. Que ele está vivo. Que ele está vivo. Mas a última notícia é que ele morreu. Ei, essa notícia é da terra, do céu diz: ele está vivo. Vivo. E porque ele está vivo, eu posso crer que toda e qualquer situação da minha vida pode ser mudada, transformada pelo poder que há no nome. O nome que está acima de todo nome. Nessa manhã, Jesus te chama para te dar uma notícia dos céus. Há uma notícia dos céus, vindo na minha e na sua direção. Talvez você está ligado na última notícia que aconteceu na trend do Instagram. Você está ligado lá no The Power, The Best, The King. Não, The King, The Power, The Best, The Best. Não, querido. Esse também não é a última notícia. A última notícia é que Deus tem salvação até para esse garoto. Deus tem um plano melhor até para esse garoto. Que Deus tem coisas maravilhosas para derramar na minha e na sua vida nessa manhã. Pastor, mas eu acordei de manhã, recebi uma ligação do Brasil, o negócio está complicado lá na minha casa, na minha família. Amém. É uma notícia atual, é verdade. É verdade. Mas ela não é a última. A última, ela vai vir do céu. A última, ela vai vir da boca do Senhor. Estendendo eu o meu braço forte, quem o fará voltar atrás? Quem o fará voltar atrás? Deus estende as mãos sobre a sua vida nessa manhã. Deus estende o seu braço forte sobre a sua casa nesta manhã para te dar vitória, para te livrar desta situação, para te trazer cura dessa enfermidade, para colocar sobre essa vida um tempo de prosperidade e vitória. Eu creio que a última notícia para cada um de nós, ela não está na terra, ela não sai da terra, ela não vem da terra, ela não vem de ninguém que está nesse lugar, ela vem dos céus para mim. E eu posso crer que dos céus, a notícia que vem para mim, ela é boa, perfeita e agradável. Porque ela é a vontade de Deus. Porque ela é a vontade de Deus. E a vontade de Deus para mim e para você, ela é boa, perfeita e agradável. Eu não vou pedir para ninguém sair do lugar, a hora se adianta, mas eu quero orar com você. Eu quero orar com você nessa manhã. Talvez você está precisando de deixar de lado essa notícia atual que você recebeu. Talvez você foi atualizado nessa manhã com notícias que entristeceram o seu coração.
Mas Deus me levantou nesta manhã para dizer para você que essa não é a última notícia para você. A última notícia Ele está escrevendo. E se necessário for, anjos do Senhor vão visitar a sua casa nesses dias. Anjos do Senhor vão visitar o teu trabalho nesses dias. Anjos do Senhor vão visitar pessoas em leitos de hospitais nesta manhã, trazendo a última notícia que vem dos céus. A última notícia sai da boca do Senhor. Amém, amém, querido? Feche seus olhos. Talvez nessa manhã você precisa de uma oração. Eu quero orar com você. Senhor nosso Deus, nós nesta manhã estamos, às vezes, tão cansados, tão sobrecarregados de tudo aquilo que o mundo derrama sobre nós em notícias. Ouvimos notícias de apagões, ouvimos notícias de acidentes, ouvimos notícias de situações difíceis na terra, ouvimos notícias de que a política está acabando com tudo aquilo que construímos, ouvimos notícias de que a economia pode sofrer um colapso e ter lutas e dificuldades para todos nós. Ouvimos notícias de que a nossa casa às vezes não está bem. Ouvimos notícias de que talvez nossos amigos, nossos irmãos no Brasil estão vivendo uma situação complicada e difícil. Ouvimos tantas notícias difíceis, Pai, e às vezes nos agarramos a ela e achamos que aquilo é tudo que temos para viver. Quando, na verdade, a Tua palavra nos ensina que a última palavra, ela é do Senhor. A última notícia, ela vem dos céus. Então, nesta manhã, Senhor, começa a tomar o coração de cada pessoa que está aqui presente. Cada um que necessita, Pai, ouvir que a última notícia que ela está trazendo já está desatualizada. Porque dos céus o Senhor já enviou uma notícia nova, trazendo sobre ela cura, trazendo sobre ela libertação, trazendo sobre ela um novo tempo, uma nova esperança, trazendo sobre ela cura, trazendo sobre esse irmão, essa irmã, um tempo de liberdade, de amor, de prosperidade, de graça do Senhor sobre a sua vida. Ah, Senhor, nós abrimos mão das notícias ruins e colocamos, ó Deus, as nossas vidas em Tuas mãos. Porque nós vamos lá atrás e lembrar aquilo que o profeta escreve para cada um de nós e diz assim: ei, eu, o Senhor, é que sei os planos que tenho acerca de vós. Eu, o Senhor, é quem sei os planos que tenho acerca de vós. Planos de bem e não de mal, para te levar até o lugar perfeito que você precisa estar. Querido, você não vai ser dirigido pelas notícias da terra. Não deixe elas conduzirem a sua vida. Porque aquele que fez os céus e a terra, aquele que formou o mar, aquele que construiu as estrelas, aquele que preparou tudo para que eu e você estivéssemos aqui, ele ainda continua mandando notícias dos céus. Ele ainda continua mandando notícias dos céus. Eu é quem sei os planos que tenho acerca de vós, diz o Senhor. Não é o Trump, não é ninguém. Não, não. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu. O Senhor está mudando a sua história aqui. O Senhor está mudando o seu casamento. O Senhor está tirando o seu filho desse lugar de prostração. O Senhor está visitando a sua casa nessa manhã. Há anjos nos céus que já saíram, já foram enviados, e eles estão na porta da tua casa, cuidando de tudo e guardando, pronto para te trazer uma notícia nova que sai do trono de Deus para a sua vida. Então joga fora a última notícia que recebeu dos homens. Porque nessa manhã, os céus me trouxe aqui para lembrar você que tem uma notícia vindo dos céus sobre a sua vida. Amém, queridos? Amém.